Iremos conversar aqui em relação a um tema chamado de equação do primeiro grau, as equações do primeiro grau. Olha, uma equação, você tem que saber que ela vai ter uma igualdade. Equação, né? Esse início de equação, até coloquei bem aqui, ó, esse termo aqui, ó, esse início aqui significa igual em latim. Então, a equação tem que ter igualdade. Ah, professor, apareceu maior, apareceu menor. Isso não é equação, isso é uma inequação, uma desigualdade. Então, equação tem igual. Só que na equação você vai ter um valor desconhecido para descobrir, vai aparecer uma chamada incógnita, normalmente simbolizada por x ou então por y, para você descobrir o valor. Agora, a gente tem a ideia de equação como sendo uma ideia de equilíbrio. Imagina só esse desenho que eu coloquei aqui. Esse x seria a massa, né, de um determinado objeto lá. Eu tenho um objeto lá, quadradinho aí. Aí eu vou olhar e dizer, está um equilíbrio aqui. Então, o que é isso? Eu tenho uma igualdade. Se eu tirar um objeto, opa, virou uma desigualdade. Então, eu gostaria que você primeiro olhasse para cá e pudesse formular qual é a equação que eu tenho. Olhando aqui, o que é que eu posso falar? Olha, Murá, eu tenho desse lado aí 3x, aí você coloca 3x, mais aqui eu tenho 5 objetos com uma massa de 1 kg, por exemplo. Então, posso falar o seguinte, 3 mais um número 5, dessa maneira. Do outro lado, como tem um equilíbrio, eu vou colocar igual. Também aqui eu coloco igual. E do outro lado eu tenho quantos objetos? X. Ah, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho aqui 5x dessa maneira. E aqui eu tenho quantos números? 1. Tenho 4. Então, mais um número 4. Então, é assim que você vai fazer o nosso esquema. Então, isso aqui é uma equação, uma igualdade. E qual é o objetivo da equação? Descobrir o valor dessa incógnita, desse x aqui. Para isso, a gente vai utilizar algumas ideias pensando na balança. Por exemplo, eu tenho que ter o valor do x só para um lado, ter um equilíbrio que a gente fala. Então, a princípio, a gente faz o seguinte. Aqui tem 5x. O que é que eu faria? Eu vou fazer aqui sem decorar, primeiramente. Olha, eu tenho bem aqui 5x. O que é que eu faço para esse 5x ser eliminado daí? Eu somo, né? No caso, eu posso até falar assim, eu vou subtrair a esquerda e a direita por 5x, para que ele seja eliminado aqui. Eu preciso ter desse lado somente número. Então, olha como começa o esquema. O esquema vai começar assim. Anote aí, eu tenho 3x, aí eu subtraio 5x de um lado e também do outro lado eu irei subtrair 5x, tanto de um lado, porque é uma balança. Se você retira daqui, tem que retirar daqui a mesma quantidade. Lógico, você está me perguntando por que 5x? Já vou te contar por que 5x. Aqui eu tenho, no caso, o número 5, eu preciso retirar. Esse lado aqui é o lado do x. Então, eu faço o seguinte aqui. Pego o que eu tenho mais 5, vou retirar 5 unidades. Do outro lado, eu tenho aqui mais 4, retiro 5 unidades. Mura, eu me perdi. Calma. Olha só. Primeiro, esse cara bem aqui, eu retirei de um lado, retirei do outro para manter o equilíbrio. Agora, por que eu escolhi 5x? Essa é a pergunta. Porque 5x menos 5x vai dar zero. Então, eu quero fazer esse cara desaparecer. Por isso que eu escolho o oposto. Ah, sempre o oposto? Sempre o oposto. Por esse motivo, bem aqui, eu tenho 5. Ah, eu quero tirar esse 5 daí. Quer deixar nada aí. Então, você retira 5, ou seja, usa o menos 5, que é o oposto. Só que é de um lado e do outro lado. E olha o que acontece bem aqui. Vamos passar a limpo. Esse carinha pachaca com esse. Pachacar é cortar. E esse carinha pachacou com esse. Passando a limpo, ficou assim. 3x, anote aí, 3x menos 5x igual a 4 menos 5. Mas, Mura, eu sempre vou fazer dessa maneira? Na verdade, não. Que depois, quando a gente olhar
as equações, eu olhar daqui para cá, eu posso chegar e dizer, olha, eu percebi, Mura, que acontece algo. Eu percebi que quando passa pela minha igualdade, há uma troca de operação. Isso é verdade. Como assim? Esse cara está somando, ó, mais 5 está somando. Aqui ele passou subtraindo. Esse 5x está somando, passou para cá subtraindo. Ah, então o objetivo, deixa eu ver se eu entendi, Mura. O objetivo é isolar o valor do x, sim. Então eu jogo x para a esquerda e o que não é para a direita. Só que um detalhe, passou pela igualdade, muda de operação. O que é isso? Está somando? Subtraindo. Está subtraindo? Somando. Por que isso? Nós chamamos de princípio aditivo. Que é esse princípio para manter o equilíbrio da sua balança. Se eu retiro bem aqui 5, eu tenho que retirar 5 aqui. Se eu acrescentar 2, eu tenho que devolver 2 aqui. Então é chamado princípio aditivo isso. Aqui você tem o seguinte, você chega e você coloca menos aqui, menos 2x, igual do outro lado a menos um número 1. Sinais diferentes, conserva o sinal do maior módulo e subtrai. Então, eu tenho menos 2 e menos 1. Aqui eu vou fazer uma jogada. Para manter o equilíbrio, eu vou mudar o sinal à esquerda e mudar o sinal à direita. Né? Ou seja, na verdade, eu estaria fazendo algo que os professores gostam sempre aqui, de multiplicar todo mundo por menos 1. O que eu faço de um lado, eu faço do outro lado, para manter o equilíbrio. Menos versus menos é mais, então eu vou ter aqui 2x, e menos versus menos é mais um número 1. Esse 2 está multiplicando, passa dividindo, e aqui eu tenho 1 dividido por 2. Por que isso está multiplicando, passou dividindo? Vamos lá entender por quê? O que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro lado. Como aqui eu tenho 2x, eu tenho 2, esse 2 eu teria que tirar para deixar só o x. Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou dividir um lado e o outro lado pelo mesmo número, que é o número 2. Mura, por que você escolheu o número 2? Porque esse cancela com esse. 2 dividido por 2. Aí passa a ideia que aquele 2 estava multiplicando, passou dividindo. Mas eu espero que você tenha entendido que na realidade não é isso. Na realidade é o princípio, né, que a gente chama de aditivo e multiplicativo, que é esse aqui de dividir por 2, que na verdade é multiplicar por meio, todo mundo é a mesma coisa. Então aqui eu tenho o valor do x, se for em massa, né, seria meio, pode colocar dessa maneira aqui, 0,5 quilogramas. Então você tem um resultado. Eu quis te dizer aqui nessa questão, né, qual é o raciocínio correto. Né? Porque é esse raciocínio que a gente aprende no ensino fundamental e tem que aprender mesmo, porque é o princípio, né, que gera aqui as equações, que é o princípio aditivo e multiplicativo. Lógico, você pode chegar e dizer assim, é chato fazer assim, eu prefiro estar somando, né, passar subtraindo, estar multiplicando, dividindo, sempre a operação inversa. Tudo bem, legal. Mas eu não posso negar para você a verdade. Essa é a verdade. Né? Que a gente utiliza esse raciocínio. Ah, mas Mura, como é mesmo quando vier a questão? Você pode fazer isso aqui. Mas se você não quiser, você pode fazer dessa outra maneira. Mas copia que eu vou te contar. Por exemplo, se você tiver essa equação bem aqui, como é que você tem que proceder na hora? Uma das maneiras. Uma das maneiras é você fazer assim, ó. Primeiro você vai fazer a multiplicação, se tiver, execute a multiplicação. 3 vezes x, aí você coloca 3x. 3 vezes 2 vai dar 6, igual a 2x menos um número 5. Agora, eu já sei que eu tenho que isolar o x, a minha incógnita x. Então, eu faço assim, 3x, está somando, passa subtraindo. Esse 6 está somando, está subtraindo melhor, passa somando. Então, dessa maneira que você tem que fazer.
Ah, Mura, não posso fazer aquela jogadinha. Olha, eu quero tirar esse menos 6 aqui, aí eu somo 6 de um lado, 6 do outro. Sim, legal, bacana, você entendeu a ideia, que é o princípio aditivo. Né? E por que você escolheu 6? Porque é o oposto, porque a soma de opostos vai dar zero. Mas aqui você tem agora que 3x menos x é x e 6 menos 5 é o número 1. Ah, e não esqueça, toda equação você tem que colocar o conjunto verdade, o conjunto solução da sua equação. E a solução dessa minha equação aqui, você tem o número 1. Resolveu, coloque aí o conjunto solução, que é o número 1. Agora, você tem que ter o cuidado quando aparecer uma situação como a B. Porque é uma situação que eu tenho denominador, e aí quando tiver denominador, para você resolver isso aqui, é necessário, primeiramente, você obter o MMC. O MMC de 3 e 2. E esse MMC de 3 e 2 é 3 vezes 2, que vai dar um número 6 na manha, nesse caso aí. Pode fazer o processo também, você coloca o 6 de um lado e o 6 do outro. E aí você faz assim, 6 dividido por 3 é 2. 2 que multiplico de cima, 2x mais 5. 6 dividido por 2 é 3, vezes o de cima. Sempre você coloca entre parênteses para fazer corretamente o jogo de sinal. Não esqueça, deixa eu até marcar aqui, vamos colocar de azul aqui. Primeiro você divide e depois você multiplica, sempre esse processo. Divisão e depois a multiplicação, não esqueça disso. Show de bola? Após isso, você elimina esse denominador, viu? Ah, não vai esquecer, tá faltando fazer bem aqui, ó. 6 dividido por 1 é 6. 6 vezes 2 vai dar 12. Aí você corta. Agora eu vou fazer a multiplicação. Ajuda o prof aí. 2 vezes 2 dá 4x. 2 vezes 5, 10. 3 vezes x, 3x. Menos versus menos dá mais. 3 vezes 1 vai dar o 3. Igual a 12. Agora eu vou isolar o meu x. 4x menos 3x igual, você coloca 12. Esse 10 está somando, passa subtraindo. O 3 somando, passa subtraindo na boa aí. Só que eu tenho 4x menos x, que é x, igual a 12 menos 10, dá 2. 2 menos 3 vai dar menos 1. E dessa maneira, você tem a resposta aqui e coloca o nosso conjunto solução. Solução, conjunto verdade, menos 1. E dessa maneira aí, você gabaritou. Para verificar se você realmente compreendeu o tema da aula, você vai fazer agora essas duas aqui, a A e a B, na manha. Comente aí qual é o resultado e se ajudou, comente e compartilhe. Até a próxima. Epa! Não vai embora. Gostou dessa aula? Quer mais conteúdo? Assista a nossa próxima aula aqui do canal. Não tem mais A. Assista a nossa próxima aula aqui. Sempre compartilhe, deixe aquele seu joinha aí, parceiro, e sempre divulgue aí o nosso canal Rapidola, que quanto mais você compartilhar, mais irei trazer material para você. Se liga? Rapidola!